Me espera beber água primeiro, né? Bem na hora. Pode beber na vontade. Não pode beber água agora? Não, mas na hora. Espera um pouco, né? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Não, Júnior. Pera. Você não começa a rir, por favor. Já tá gravando. Depois o Raul corta. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Não, muito Sabrina Sato. Não dá. Oi, gente! Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, o canal da Thali, bem-vindos. Eu me chamo Thalissa. Eu me chamo Carlos, conhecido como Júnior. Senhor, meu marido. E nesse vídeo de hoje a gente veio contar pra vocês como tudo começou. Então, tudo começou em 2017, quando o Ju falou pra mim que ele queria ir embora do Brasil. Isso foi finalzinho de 2017, mais ou menos. Aí eu só concordei, eu não levei muito a sério. Eu só concordei e falei assim, não, tá bom então. Ainda eu coloquei um prazo. Eu lembro que eu falei assim pra ele assim, vamos então em 2020 a gente vai embora. E o sonho dele era voltar para os Estados Unidos, onde ele já morou, né, Ju? Isso. Você morou Eu morei em Nova York, em 2007. Ele morou em Nova York em 2007. E desde quando ele voltou pra cá, ele sempre falou que ele queria voltar pra lá. Era o sonho dele, voltar pra lá. Em 2018, a gente começou a pesquisar bastante. A gente começou a pesquisar sobre os Estados Unidos e quais seriam as possibilidades da gente ir embora. Porque a gente sempre conversou e a gente sempre falou que a gente nunca iria ilegal pra nenhum lugar, certo? Então a gente começou a pesquisar e ver tudo que a gente tinha que fazer, quais eram as coisas que a gente tinha que cumprir, os requisitos que a gente tinha que cumprir, para que a gente conseguisse ir para lá legalmente, certo? Isso. E aí, em 2018, a gente viu que realmente, assim, existem algumas possibilidades de você imigrar para os Estados Unidos, mas é muito difícil. Não é para todo mundo mesmo, sabe? Não que para outro país seja, mas os Estados Unidos é muito restrito. Isso em 2018, aí nós começamos a pesquisar outros países, né, Ju? Você começou a pesquisar quais os países? E a gente viu bastante Austrália, foi um país que a gente viu. E é muito legal porque o clima é muito parecido com o Brasil e é um país de primeiro mundo, né? Um país já desenvolvido. Vimos também alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, que estavam na moda do pessoal ir, Irlanda também. Chegamos a pesquisar até Emirados Árabes. E dentre esses países que a gente começou a pesquisar, a gente viu o Canadá. Isso, a gente viu o Canadá, assim como a gente olhou outros países também, mas a gente ficava muito perdido. É normal você se sentir perdido nesse processo, nesse começo, você não sabe. E desde sempre, igual o Ju falou, a gente nunca quis ir legal. E eu, mesmo sendo leiga no assunto naquela época, eu sempre falei pro Ju, o que nós vamos fazer lá no país? A gente não é assim, tô indo embora do Brasil e tchau. Não, o que a gente vai fazer nesse país? Sabe? Então a gente começou a conversar sobre isso. Bom, isso daí foi em 2018, a gente passou o ano inteiro pesquisando sobre outros países e a gente não chegou num consenso. A gente viu que era difícil, a gente não sabia como e a gente ficou nessa dúvida. Em 2019, virou o ano de 2019 e nesse tempo, gente, a gente vivia muito angustiado porque a gente não sabia o que fazia da vida, o que fazer da vida. E em 2019, no começo de 2019, uma conhecida minha falou assim, eu tô vendendo a minha casa. E aí eu falei pro Ju assim, Ju, acho que é pra gente ficar aqui mesmo, ela tá vendendo a casa dela. E eu era apaixonada pela casa dela. E eu falei, é pra essa casa ser minha. E aí a gente começou na luta pra tentar comprar a casa. E fomos pra tentar comprar a casa e não deu certo de comprar a casa. E nessa época, antes, né, o Ju falou assim pra mim, vamos comprar casa mesmo, então vamos ficar aqui no Brasil, vamos fazer a nossa vida aqui. E então fomos na luta para comprar essa casa e não deu certo de comprar casa. Eu lembro que a gente ficou super frustrado, assim, de não dar certo de comprar a casa, mas em tudo eu vejo Deus, a mão de Deus ali. Eu falei, Ju, é uma porta que Deus tá fechando pra gente e não é pra gente abrir. Eu falei, deixa quieto isso daí e Deus tem outros planos
pra gente. Por mais que a gente tenha ficado triste nessa época. Bom, 2 meses depois a gente viu que a gente ia entrar numa dívida gigante por causa dessa casa. E a gente só agradeceu a Deus por isso, por não ter dado certo. Mas, como somos teimosos, 2 meses depois a gente queria de todo jeito mudar de vida. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos ir atrás de alguma coisa, né? A gente tava extremamente perdido. Lembro que a gente foi ver um apartamento pra alugar. A gente foi ver um apartamento pra alugar no centro, 5 minutos da onde a gente trabalhava. E a gente ligou pro dono do prédio e falou assim, a gente quer ver, tava pra alugar e tudo mais. No dia seguinte fomos lá, né, Ju? Isso. No dia seguinte fomos lá no apartamento, tudo. Vimos o apartamento, aí eu falei, nossa, saindo de lá, eu falei assim, Ju, vai ser aqui que a gente vai morar. Porque eu, particularmente, eu tinha gostado. Aí a gente saiu de lá, eu falei, Ju, vai ser aí, eu gostei, e aí? E ele virou e falou assim, não. Ele falou, não, eu não vou morar aí. Eu não gostei do apartamento. Não gostei, bateu o pé que não tinha gostado do apartamento. Nisso, meu brilho foi sumindo, né? Eu falei, caramba, mas como assim você não gostou do apartamento? E ele falou, não, não vou morar aí. Mais uma vez, Deus fechando a porta pra gente. E a gente tá ali, ó. A gente é teimoso, querendo abrir a porta. 2 meses depois, de novo, a gente viu que a gente ia fazer uma grande besteira de novo. E aí, nesse tempo, como não tinha dado certo, nada, a gente falou assim, Ju, a gente precisa ver, vamos ver um jeito. Gente, a gente andava muito... E nesse tempo, a gente pesquisando também. Só que a gente era perdido. Como que nós vamos fazer? Aí, em setembro de 2019, do mesmo ano, que tinha dado errado tudo essas coisas pra gente, em setembro de 2019, a gente tava trabalhando. Eu lembro que o Ju tava no computador pesquisando, né, Ju? Porque você via vários, né? Pesquisava todas as formas possíveis, estudando, trabalhando, o que precisasse, o que a gente pudesse fazer pra gente ir pra um lugar melhor. Aí eu lembro que eu tava sentada assim no banquinho e falei assim, Ju, em 2017, uma amiga dele foi pro Canadá e eu falei pra ele assim, por que você não manda mensagem pra ela? Manda mensagem pra ela, pergunta como que funciona, o que ela fez, né? Pede informação. E aí ele falou, se é verdade, vou mandar. E ele mandou na mesma hora. E na mesma hora ela respondeu. Gente, aquilo lá, as mensagens que eles foram trocando, acendeu uma luz assim. Foi abrindo o nosso olho mesmo pro Canadá. Foi uma coisa que realmente começou a esclarecer um caminho pra gente, o que a gente podia fazer, qual caminho a gente seguir, onde a gente pesquisar realmente o que era certo de fazer. Porque acontece, na internet você tem muita informação, mas você tem muita informação que não é a informação oficial. Então você tem, nessas informações, são muito carregadas da experiência de cada um, o que acaba alterando, porque cada um tem uma vivência, cada um carrega uma história, e você tem que adaptar aquilo que você tem para os métodos de imigração, para ver o que dá certo para você. Então, a gente estava muito no escuro, procurando e realmente sem um caminho claro. E a partir dali a gente começou a traçar um caminho, vamos por aqui, seguir esse caminho, fazer isso, fazer aquilo. E eu lembro também na época que ela passou uma mensagem pra você falando que uma moça tinha feito pra ela. Era uma consultora, alguma coisa? Passou um contato de uma moça que trabalhava numa agência de turismo. Isso, é verdade. E essa agência era uma agência de intercâmbio, na verdade. E essa moça tinha ajudado ela. Isso, aí eu entrei em contato com essa moça também, que foi super cordial. E ela explicou algumas coisas bem simples, sabe, pra gente. Mas o que também deu um pequeno start, assim, no nosso plano. Aí eu falei pro Ju, Ju, vamos bater o martelo? Que nós vamos pro Canadá? Vamos bater o martelo. Aí ele falou assim, tá, vamos bater o martelo, nós vamos pro Canadá. Eu falei, então tá bom. Então a partir de hoje, a nossa vida vai mudar. Eu falei, o que a gente precisa pra ir embora pro Canadá? De dinheiro e de inglês. Eu falei, então tá bom. Então a partir de hoje, a gente vai começar a juntar dinheiro. E na semana seguinte, eu já me matriculei numa escola de inglês pra começar a estudar inglês, porque o Ju é fluente e eu não. E
Aí, e essa daí foi a nossa luta, gente. Esse foi o primeiro desafio, né? Porque o Plano Canadá, ele é composto de vários desafios. E esse já foi, assim, um desafio de cara que a gente teve, que a gente estabeleceu. Falou, ó, isso é necessidade básica para o Plano Canadá dar certo. Então, a gente precisa disso, vamos trabalhar em cima disso. Isso, Certo. é. E a partir dali, a nossa vida mudou completamente. A gente entrou de cabeça no plano. Eu lembro que que eu fiz uma planilha e tudo que a gente gastava, eu marcava ali, ó. Eu marcava a risca, eu seguia a risca, literalmente. E só assim a gente foi controlando os nossos gastos. E eu fui estudando inglês. E fomos deixando o tempo passar. Numa dessa, porque acontece, não é do dia para noite que você consegue tudo isso. Você não... Estudar inglês, você pode estudar o quanto você quiser. Não é de um dia para o outro que você vai aprender. Dinheiro, infelizmente, a gente não ganhou na loteria para conseguir ter todo o dinheiro que a gente precisava. Não que seja o dinheiro de uma loteria, mas a gente não tinha também como conseguir o dinheiro do dia para noite. Então, a gente foi trabalhando, fomos mantendo a calma. Em muitos momentos de angústia, a gente sempre pensava, não, vamos ter calma que o plano tá andando, que o plano tá indo em frente, certo? Bom, gente, então é essa a nossa história. Foi assim que tudo começou. Claro que lá na frente tem outros passos que eu quero gravar pra vocês também, se vocês quiserem. Como, o que a gente vai fazer, como a forma que a gente escolheu, tudo como a gente escolheu. Mas foi desse jeito que começou o Projeto Canadá. O porquê nós batemos o martelo do Canadá. E acho que como para todo mundo, né? Principalmente para quem, vamos dizer assim, para quem não vem de uma família bem rica, para quem esse deve ser sempre o início, sabe? Para qualquer lugar que você escolha, independente se é Canadá, se é para outro país, se seja até mudar de cidade no Brasil, se você tem a oportunidade de pesquisar sobre aonde você vai, o que você precisa para ir legalmente, siga esses passos, sabe? Vai procurar. Se você puder fazer uma reserva de um dinheiro que vai te ajudar, principalmente no começo, faça isso, isso vai influenciar totalmente no seu plano, em dar certo ou não dar certo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu pretendo gravar outros vídeos pra vocês, mas foi assim aonde tudo começou. Um beijo e tchau! Tchau, até mais. O toque Thalissa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: se até os sonhos do seu coração foi eu que coloquei... Não, não foi. Fala. Por quê? Ficou engraçado. Muito catatal. Por quê? Por quê? Vai falar. Não, fala. Fala aí, amor. Ficou engraçadinho. Eu tenho que dar o toque, Thalissa. Fala aí, amor. Bom, gente, a Thalissa quer terminar o vídeo. Vai, amor.